Capítulo 2. Quem você não é. Você não é o que pensa e sente. Se eu te encontrasse pessoalmente, muito provavelmente você se apresentaria mais ou menos assim: Olá, prazer. Eu sou a Marta. Sou advogada de uma multinacional, esposa, mãe, brasileira e católica. Pois é. A forma como eu, você e a maioria do planeta aprendeu a se identificar se baseia em estados e não na essência. A primeira identificação que fazemos quando pequenos é com o nosso corpo, quando entendemos que estamos separados das nossas mães. Em seguida, começa a identificação com os objetos externos, quando você rotula as coisas como meu ou minha, como se fossem uma extensão de quem você é, uma extensão do eu. Com o passar dos anos, essa identificação só aumenta. Time de futebol, religião, profissão, nacionalidade. E o ego é definitivamente formado. Mas e se eu te disser que nada disso é você? E se eu te perguntar quem você realmente é além de todos esses estados? O que você responderia? Muitos acreditam que são os seus pensamentos. Identificam-se com a voz dentro da sua cabeça. Mas eu te convido a parar por um instante e perceber que, se você é capaz de observar e testemunhar essa voz, você e ela não são a mesma coisa. Neste exato momento, você pode estar pensando coisas do tipo: Uau, nunca tinha parado para pensar nisso. Ou nossa, o que essa menina tomou para escrever uma baboseira dessas? Mas, se você é capaz de percebê-las, você é algo além. A maioria da humanidade se identifica com a mente porque nunca teve momentos conscientes em que os pensamentos estavam silenciados. Hiperestimulamos tanto o nosso campo mental, permitindo que ele esteja o tempo todo rotulando, julgando, criticando, escolhendo e pensando, que ficamos confusos, exaustos e drenados com tanta movimentação energética. Os seus pensamentos são uma ferramenta fundamental para enxergar e manifestar a realidade, porém não são quem você é. Depois que observamos e julgamos uma pessoa, coisa ou situação, adentramos o campo do sentir, onde emoções afloram. Ao lidar com uma traição, sentimos raiva. A uma promoção no trabalho, reagimos com empolgação. Ao aprendizado, reagimos com insegurança e por aí vai. E aí, mais uma vez, podemos nos confundir e acreditar que somos esses emaranhados e ondas de sentimentos e emoções. Assim, a pessoa se torna vítima do meio externo e sobrevive apenas reagindo a tais sensações e estímulos automáticos. Mas, adivinhe, você também não é suas emoções. A formação do ego e a identificação com os nossos estados fazem parte do desenvolvimento humano, mas quando começamos a receber um chamado interno e nos sentimos perdidos constantemente, é chegado o momento de desconstruir tal ilusão e de despertar a nossa verdadeira consciência. As pessoas que se identificam unicamente com a narrativa mental e com as suas emoções estão constantemente desconectadas da realidade. Estar conectado com a nossa verdade interior significa perceber nuances, oscilações e mudanças, porém sem ser controlado por elas. Lembro de uma prima que sempre foi muito briguenta. Eu a admirava quando mais nova, pois era a adolescente mais próxima enquanto eu era uma criança. A cada mês, ela tinha um namorado novo e eu,
que nunca havia nem beijado ninguém, achava aquilo o máximo. Um dia, ela levou um desses milhares de namorados para almoçar na casa da minha avó, e pela primeira vez eu pude observá-la perto dele. Ela começou a gritar com ele, mesmo que ele estivesse quieto e que não houvesse motivo aparente para a discussão. Virava-se para nós gritando: "Tá vendo? Por isso que não dá para ficar com você. Eu quero brigar e você não." Essa cena me marcou tanto que lembro dela como se fosse ontem. Afinal, não era minha prima que estava ali, mas sim a emoção da raiva que agia através dela. O campo emocional dela era tão desgovernado que agia como se fosse uma entidade própria e ela como se fosse um mero hospedeiro. Aqueles que agem de forma inconsciente, desconectados da sua inteligência emocional, vivem exatamente assim, reagindo ao que sentem e pensam, sem o menor discernimento ou controle pessoal. São vítimas das próprias narrativas e prisioneiros de uma realidade que não existe em nenhum outro lugar, a não ser dentro de suas próprias mentes. Você não é seu emprego, a sua ansiedade, a sua doença, a voz na sua cabeça e seu relacionamento, a sua tristeza ou seu papel familiar, a sua raiva, a sua religião, o seu medo. Você está assim. Tudo que é transitório, que tem começo, meio e fim, não é quem você realmente é. Você não é seu status. A maioria de nós foi criado, ou, melhor dizendo, domesticado, a partir de estímulos de punição, dor ou recompensa, prazer. Toda vez que você correspondia a uma expectativa, recebia uma recompensa, como um doce, tempo no videogame ou a liberação para dormir na casa de um amigo. Da mesma forma, toda vez que ia contra as regras de quem te criou, era punido. Essa dor poderia vir na forma de castigo, agressão verbal e física ou como a perda de algum privilégio. Quem teve esse tipo de criação reativa registrou uma mentalidade do tipo: se eu corresponder às expectativas do mundo, por mais distorcidas que sejam, serei recompensado. Se eu for contra o que esperam de mim, por mais que seja o certo a fazer, serei punido. O sistema escolar e trabalhista, em grande parte, é feito para hiperestimular ainda mais esse pensamento e colocar todas as pessoas em caixinhas iguais, onde esperamos que todas tenham os mesmos sonhos, capacidades e resultados. A energia é basicamente a seguinte: estude, mesmo que seja algo que você deteste. Trabalhe, mesmo que seja em algo que você não acredite. Case, mesmo que seja com alguém que você não ame. Tenha filhos, mesmo que esse não seja o seu desejo. E se aposente, mesmo que ache cedo demais. Essa pressão externa, passada de geração a geração, nos fez esquecer a nossa autenticidade e a nossa individualidade, nos fazendo buscar rótulos e status externos para preencher um vazio existencial. Enquanto tentarmos ser aceitos, validados por todas as pessoas e aprovados pela sociedade, vamos valorizar mais o nosso status profissional e financeiro do que o caráter e a moral de cada ser, desencadeando milhares de pessoas infelizes com crises de burnout, ansiedade e depressão, mas que se identificam tanto com um cargo ou um status que abrem mão do próprio bem-estar para ocupar determinado posto social. Sinto dizer, mas você não é a sua profissão, ou seu diploma, ou a sua história de sucesso. Se você acredita nisso, estará em estilhaços na primeira demissão. Caso fique desempregado, se sentirá um nada, afinal, se eu sou um status e se perco esse status,
a conclusão a que chego é de que não tenho valor. Trabalhar, servir e ser um profissional alinhado com os seus valores é fundamental para uma vida equilibrada e sadia. O mesmo se aplica a termos regras básicas para viver em sociedade. Toda criança precisa receber instruções do que fazer e não fazer, mas a forma inconsciente e distorcida como isso acontece causa um efeito dominó de geração em geração, até que alguém desperte. Provavelmente esse alguém da sua família é você. Mas nutrir a importância do status social e acreditar que somos a nossa carreira ou os prêmios que recebemos traz um peso de que crianças, pessoas em situação de rua, desempregados e aposentados não são ninguém, como se eles não tivessem propósito e serventia na terra. Entende a distorção? Já trabalhei em tudo que você possa imaginar. Fui secretária, faxineira, garçonete, assessora de vestido de noiva, designer de convites, coach integrativa, assistente de marketing. Depois do início empolgante, sempre me sentia frustrada após um tempo, pois, além de não fazer o que o meu coração desejava, eu buscava me encontrar em um desses cargos. Eu tinha o desejo de me identificar com uma profissão e dizer: ufa, agora achei, me encontrei, esta sou eu. Mas isso não passa de uma ilusão. Se eu desempenhasse as mesmas funções com presença, excelência e focada na minha missão daquele momento, sem me identificar diretamente com cada profissão, certamente teria vivido de forma muito mais preenchida e íntegra comigo mesma. Em vez disso, eu só queria preencher o vazio que nunca havia conseguido desde a adolescência, quando tive que escolher para sempre o que fazer e ser. Repare que desde pequenos ouvimos a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Como se só fosse possível ser alguém quando tivéssemos uma profissão. A criança já é alguém. Então, se você tem filhos, reformule a pergunta para: o que você ama fazer? Qual profissão você gostaria de experienciar no futuro? Dessa forma, vamos mudando pouco a pouco padrões enraizados do falso eu e vivendo os nossos estados em vez de sermos usados por eles. Você não é o que esperam de você. Entenda, os seus pais não são culpados pela criação distorcida ou pelas projeções profissionais que colocaram em você. Eles são responsáveis, mas muitos deram o melhor que podiam com a única intenção de te ver melhor do que eles, mesmo que pelo erro. Talvez você comece a ficar indignado com algumas informações deste livro, o que não é ruim, pois a indignação é um excelente combustível para a transformação. Mas, de forma alguma, você deve culpar os seus pais ou quem quer que tenha criado você. É preciso entender que o que o mundo e as pessoas que você ama esperam de você é problema deles, não seu. Enquanto você quiser ser um agradador e falar sim para tudo e todos, estará abrindo mão do seu poder pessoal, projetando a sua energia para fora, vivendo como um personagem e se afastando cada vez mais da sua verdade. Talvez esperem que você tenha um relacionamento tradicional, mas a forma como você ama é única. Talvez esperem que você se vista com discrição, mas a sua criatividade transborda nas roupas que usa. Talvez esperem que você tenha diversos diplomas de medicina na parede, mas a sua alma é artística. Ou seja, talvez esperem muito que você se encaixe em um determinado padrão e tenha uma vida normal, sendo que a sua essência é única. É importante compreender que a palavra normal vem de norma, de acordo com as regras. Mas que regras são essas? Concorda comigo que, se as regras da humanidade fossem boas para todo mundo,
estaríamos vivendo em um mundo de paz, harmonia, respeito, felicidade e conexão? Mas o que vemos é justamente o oposto. Estamos nos tornando pessoas responsáveis por um avanço tecnológico cada vez maior e um avanço moral cada vez menor. O ser humano está cada vez mais doente e alienado, mostrando claramente que não precisamos de nenhum estudo científico para comprovar que, quando colocamos indivíduos únicos dentro da mesma forma, estamos ativando a receita perfeita para a infelicidade. Não estou aqui estimulando que você seja um rebelde sem causa e saia por aí burlando regras. Mas quero te fazer questionar e pensar que você não é a projeção do ser humano perfeito e sem falhas que fizeram de você. Além de único, você veio contribuir com essa individualidade na construção de uma nova e mais consciente humanidade. Foi a minha indignação com o sistema de ensino tradicional que me fez ser professora de autoconhecimento. Nunca desrespeitei um professor, pichei a parede da escola ou montei um movimento que não fizesse sentido para mim. Usei essa indignação para me transformar e me inspirar e nunca convencer as pessoas ao meu redor a fazerem o mesmo. Por isso, questione-se agora: a vida que estou escolhendo diariamente faz sentido e me aproxima dos meus verdadeiros sonhos? Ou me afasta daquilo em que acredito e me deixa cada vez mais impotente para sonhar? Enquanto nos identificarmos com o que esperam de nós, vamos ser pessoas destruidoras do mundo antigo, repletas de rancor e ódio, em vez de sermos criadores da verdadeira mudança que desejamos. Agradar e corresponder às expectativas e projeções do outro não faz ninguém feliz. Afinal, quem projeta isso em você não é a alma e a consciência da pessoa, mas sim o ego dela. Ou seja, você está abrindo mão da sua autenticidade e da sua liberdade para ser prisioneiro da ilusão de outra pessoa. Pode parecer um pouco assustador se desidentificar com o que esperam de você, mas eu garanto que você vai acessar uma liberdade jamais imaginada. Ao longo da minha jornada, conheci pais que nunca desejaram ter filhos, mas tiveram por pressão da sociedade pessoas que trabalhavam com algo que não tinha nada a ver com suas inclinações naturais e valores, mas que mantinham a tradição profissional de toda a família. Cheguei a conhecer mulheres cujo sonho era ser dona de casa, cuidar de família e educar filhos, e que, mesmo tendo condições para isso, não vivem essa realidade, pois suas amigas iriam julgá-las como submissas e dependentes do marido. Quem vive para agradar, viverá sofrendo, pois nunca será capaz de nutrir o ego de todas as pessoas e se manterá desconectado com os seus desejos da alma. Você não é o seu passado. Muitas pessoas não conseguem avançar na vida ou se sentir preenchidas, pois estão constantemente revivendo e se identificando com o passado, por terem tomado decisões ruins ou por terem sofrido com algo externo. Ficam remoendo a situação como se ela fosse o que as feriu. Entenda que, por mais sofrido que tenha sido o seu passado, ele te construiu, fez de você um guerreiro único e te deu espaço para um crescimento que nenhuma situação agradável dará. Mas, para que a vida ande para frente, é necessário que você pare de olhar para trás. Pare de reviver o que já acabou há tanto tempo. Honrar a sua história e o que construiu é diferente de ficar revivendo cenários ilusórios diferentes na sua mente. Já reparou que o ser humano é o único ser que revive muitas vezes a mesma dor? Observe o seu bichinho de estimação. Você já ouviu chateado ou irritado com alguma coisa, certo?
mas percebe que instante depois ele já está bem? Isso acontece porque, da mesma forma que os animais não têm a capacidade cognitiva dos seres humanos para pensar, imaginar e refletir, eles não ficam pensando e remoendo os aborrecimentos. Não estou aqui para diminuir a sua dor ou apagar o que você viveu, mas sim para te ajudar a enxergar que existe um propósito por trás dos seus desafios e, principalmente, que você não é o seu passado. As experiências que você viveu, sendo rotuladas como boas ou ruins, serviram unicamente para o seu aprendizado. A escola da vida é intensa, mas, quando compreendida, também é libertadora. Por isso, honre, sim, a sua história, cure os seus traumas, faça as pazes com o passado e lembre que as narrativas ruins dentro da sua mente, como a que te classifica como um monstro por ter traído seu parceiro, uma mulher péssima por ter feito um aborto, uma pessoa em pedaços por ter sofrido abuso de um familiar, um fracassado por não ter aceitado uma oportunidade profissional que não existe mais, não são o que define quem você é. Você é quem escolhe ser a partir de agora. Você não está quebrado, nem é menos merecedor de ser perdoado do que outra pessoa. O seu passado é um conjunto de escolhas e consequências que podem ser ressignificadas. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode e deve mudar a forma como enxerga isso. Assumindo a visão humilde do eterno aprendiz, você vai ser capaz de aceitar, lembrando que é diferente de concordar, perdoar e aprender com base no que aconteceu. Ninguém está imune às falhas, mas, com o uso desenfreado das redes sociais, acreditamos mais e mais que é pecado errar, que qualquer um que cometer qualquer deslize será cancelado e punido virtualmente, criando, às vezes, uma espécie de inquisição moderna. Temos cada vez mais medo de errar, tentar, fazer, o que nos deixa cada vez mais presos à identificação de que somos o que nos aconteceu. Nunca é tarde para mudar, independentemente dos erros que cometeu. Você tem o direito de se perdoar e recomeçar. Basta decidir e trabalhar para que sua história seja um poder de superação em vez de uma âncora de sua evolução. Você não é o que possui. Coisas, coisas e mais coisas. Quantos de nós nos identificamos com a matéria? Acreditamos que quanto mais tivermos, mais seremos, criando uma enorme emboscada que nos adoece no plano material e nos afasta do espiritual. Vivemos em uma sociedade que valoriza produtos de marca e ignora bons corações, nos fazendo acreditar que o nosso valor está no que possuímos e não em quem somos. As pessoas se identificam tanto com objetivos que gastam o que não têm com coisas de que não precisam para agradar alguém de quem não gostam. Vivemos em uma realidade de acumuladores que não percebem o quanto isso remove a nossa clareza mental e a leveza de estarmos aqui. Muitos escolhem as pessoas com quem vão se relacionar pelo carro, pelas roupas ou pelas joias que possuem. Mas todo excesso esconde uma falta, e a partir dessa busca de ter para ser, criamos compulsões pelas coisas. Gastamos o nosso tempo de vida, afinal, dinheiro se faz com o tempo investido, com coisas que não nos representam nem têm verdadeira utilidade. A moda nutre um ritmo doentio de consumo fast fashion, assim como a indústria alimentícia nutre o consumo de alimentos ultraprocessados e fora de época. A sociedade estimula mudanças estéticas para atingirmos um padrão estético inalcançável, e aos poucos vamos tendo mais e sendo menos.
Movimentos como o essencialismo são fundamentais para a quebra dessa loucura, pois nos fazem questionar o que realmente importa e como redirecionar nossos recursos. Uma das melhores formas de começar a se identificar com as coisas é doando objetos e fazendo aquela limpa no armário. E não estou falando de doar coisas rasgadas e velhas, mas de doar coisas que estejam em bom estado e só não tenham utilidade para você. Dessa forma, você abre espaço, se libera da densidade da matéria e permite que a consciência emerja. Observe os seus pensamentos quanto às posses. Você julga e rotula as pessoas pelo que elas têm ou por quem são? Nunca vou me esquecer de uma viagem que fiz para Bali, Indonésia. Naquela ocasião, em nenhum momento perguntaram a minha profissão ou me mediram de cima a baixo. Foi uma das poucas vezes em que me senti livre da identificação distorcida com as coisas. Cheguei a sentir vergonha, pois pude reconhecer como questionava e rotulava as pessoas automaticamente pelo que elas faziam e tinham, sem me permitir de forma genuína perceber os seres humanos diante de mim. Toda vez que fizer alguma atividade de reconhecimento das suas sombras, evite fingir ser nobre. É preciso haver muita sinceridade para iluminar as partes de nós que foram jogadas para debaixo do tapete. Sermos íntegros com o nosso processo é fundamental para que a verdadeira consciência se faça presente. Enquanto você mascarar a inveja, a cobiça e o egoísmo com nomes romantizados e virtuosos, não será capaz de curar e evoluir dentro dessa energia. Pode ser que você sinta vergonha, culpa e até mesmo nojo de certos pensamentos e comportamentos, mas lembre-se de que esse é o primeiro passo para uma transmutação genuína. Não estou aqui te incentivando a vender e largar tudo, a não ser que você queira, mas a viver com menos e melhor. Quando focamos na qualidade, na utilidade das coisas, em vez de na quantidade e em ter por ter, em precisar ter o último modelo ou na recomendação da nossa influenciadora favorita, nos libertamos da distorção de ter para ser. Já passei por todos os processos pelos quais você possa imaginar. Já fui compradora compulsiva. Por sinal, comprava muito mais quando podia menos. Já quis doar todas as minhas coisas e viver sem nada no meio das montanhas. E hoje vivo questionando sinceramente o que compro. Às vezes compro algo pelo simples prazer de comprar, mas não minto mais para mim mesma. Não digo que aquilo vai ser útil algum dia. Sou sincera com os meus desejos e dessa forma não me sinto dominada por eles. Negar a matéria é muito mais fácil do que dominá-la. Por isso, eu a vejo como mais uma ferramenta do nosso processo terreno para melhorarmos como pessoas. Você pode escolher usar o dinheiro de forma consciente ou distorcida. Chegou a hora de saber que quem você realmente é vai além de qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, que os seus olhos possam ver e que as suas mãos possam tocar. Use as coisas em vez de ser usado por elas. Ao dominar a matéria, você vai se elevar na sua escala evolutiva e vai cada vez mais acessar quem você é. Você não é o que produz. Vivemos na era da produtividade tóxica, em que somos medidos unicamente pelos resultados do que fazemos, e não por quem somos. Buscamos sempre o jeito de trabalhar mais, ganhar mais, emagrecer mais, produzir mais. E poucas vezes nos questionamos como agir melhor, de forma mais coerente com o que acreditamos, mais alinhados com o mundo em que queremos viver e mais elevados em valores.
Vivemos tempos tão loucos que pessoas nascidas em São Paulo, como eu, ou em outras grandes metrópoles, se orgulham de passar noites sem dormir, de dar a vida pelo trabalho e de ter uma realidade que aparenta ser produtiva, ainda que seja medíocre. Essa identificação vai te sufocar aos poucos, te fazer passar do seu limite espiritual, mental, emocional e físico por meras distorções. Nunca trabalhamos tanto como humanidade e nunca nos sentimos tão insatisfeitos. A régua mudou. Não importa o quanto a gente se esforce, é como se nunca fosse o bastante, e com as redes sociais ainda nos prendemos a comparações sem sentido. Às vezes, acordo e não consigo trabalhar por ter um bebê em casa. Começo a escrever este livro e preciso parar 5 minutos depois. Em vez de pensar, uau, produzi o que pude com o que tinha, eu me sinto a mosca do cocô do cavalo do bandido. Abro o Instagram e vejo uma mãe de 3 filhos, maquiada, que foi a yoga, fez comida, limpou a casa e agora está em uma reunião de negócios. Essa comparação é desumana. A corrida, tendo os outros como régua, é doentia. Afinal, mesmo quando produzimos muito e temos o dia lotado de tarefas, não conseguimos reconhecer o nosso esforço. Sempre vamos poder fazer, ter e produzir mais, mas, enquanto nos esquecermos de ser, antes de tudo, o vazio sempre estará presente. Por isso, é importantíssimo criarmos o hábito de reconhecer o nosso esforço. Quem de fato se esforça, é claro, e o tanto que nos cobramos. Trabalhar, servir e produzir é necessário, mas não é a única coisa que importa. Como efeito colateral, vamos desaprendendo a descansar e a viver o ócio. Quando foi a última vez que você ficou entediado? Que você se permitiu sentir tédio de verdade? Difícil lembrar, pois hoje em dia, se estamos na fila da padaria esperando uma consulta médica ou o ônibus chegar, logo estamos com o celular na mão, nos atolando de informações e de esforços mentais. Achamos que, pelo fato de o corpo ter parado, estamos descansando ao rolar a tela do celular ou ao assistir a diversos episódios de uma série sem parar. Mas o esforço mental continua ali, ainda estamos ativos mentalmente e acumulando um cansaço sem fim. Talvez você não saiba, mas o cérebro humano gasta cerca de 25% de toda a energia de nosso corpo. Ou seja, se a mente está trabalhando, mesmo que de forma passiva, você está perdendo energia. Muitas pessoas não conseguem nem mais ler com calma. Talvez seja o seu caso lendo este livro, pois o tempo todo são bombardeadas na mente pelas coisas que precisam fazer, entregar, produzir, notificações, lembretes. Como se mais uma xícara de café e uma dose a mais de cafeína fossem resolver o problema de falta de foco, mas na verdade estamos falando de um problema muito mais profundo. Precisamos valorizar mais as pausas, os descansos, a respiração, a produtividade consciente e o trabalho oculto. Aquele que só vê e ninguém aplaude, que só você conhece e ninguém reconhece, que só você vive e ninguém imagina. Todos realizamos trabalhos ocultos, atividades que os holofotes do palco podem não iluminar, mas que serão a base para que o resto se manifeste. Criar um filho, cuidar de uma casa, organizar um estoque, cozinhar a própria comida, estruturar um novo projeto, estudar para um concurso. Há muito mais esforço interior do que o que parece na superfície. Porém, a maioria de nós, por se preocupar constantemente com a aprovação externa, não valoriza o próprio empenho, apenas os resultados que podem ser mostrados ao outro e aprovados por ele. Essa atitude nos coloca em um lugar de constante frustração, ansiedade e angústia. Contudo,
Não existe o desabrochar de uma flor em um dia ensolarado, sem o geminar de sua semente na escuridão da terra. É na escuridão e nas profundezas que ela recebe nutrientes e cria uma estrutura sólida para brotar na superfície. Honre o que você faz quando ninguém vê, sabe ou reconhece, mas sem se perder na armadilha que diz que você é o que produz. Quem você é deve transbordar nas suas ações e conquistas. Você não é o seu corpo. A identificação com o corpo é uma das mais desafiadoras de ressignificar. Afinal, eu ando, como, respiro, durmo, produzo, penso e inclusive leio com o meu corpo. Se eu não sou ele, quem sou eu? Essa pergunta é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa que pode mudar a sua vida para sempre. A identificação distorcida com o corpo é o que nos faz ter uma sociedade doentia por aparências. E não estou aqui falando que você não deve cuidar dele, valorizar a sua beleza, se arrumar e buscar a sua melhor versão. Estou falando sobre objetivos inalcançáveis para nos sentirmos aceitos. Se eu me identifico unicamente com algo que tenho certeza de que envelhece e morre, naturalmente vou negar a minha velhice. Vou sentir medo da morte e ter pavor de qualquer ruga que apareça no meu corpo. Entenda que encontrar a sua identidade em algo transitório e passageiro fará você se tornar prisioneiro do corpo em vez de utilizá-lo como um veículo para a experiência humana. Em vez de honrarmos a sabedoria que só o tempo traz, tememos os cabelos brancos. Em vez de agradecermos por tudo que o nosso corpo viveu, julgamos as estrias e cicatrizes. Em vez de sentirmos alegria ao nos olharmos no espelho e estarmos vivos, criticamos a nossa aparência. Em vez de respeitarmos a morte como um rito que traz sentido à vida, nos alienamos do fato de que estamos em uma realidade finita. Essa hiperidentificação perturba muito mais as mulheres do que os homens. Já reparou que desde bebês as pessoas elogiam quando os meninos são fortes, ágeis e espertos, e as meninas são elogiadas quando estão bonitas? Desde o início da vida, as mulheres são notadas e julgadas pela aparência, criando distorções emocionais enormes que destroem vidas. Durante o meu puerpério, momento pós-parto, eu não me reconhecia. Os seios vazavam leite, a barriga estava vazia, as nádegas murchas, o cabelo sujo. Eu mal conseguia me olhar no espelho, até que ressignifiquei a maneira como via o meu corpo. Comecei a me olhar com amor, agradecendo a mudança que possibilitou a criação de uma vida. O meu corpo fez de tudo para conceber um milagre. Depois de anotar quão incrível o meu corpo tinha sido, voltei a cuidar dele por meio da alimentação, do exercício, de massagens, sem esperar que ele fosse uma capa de revista. Fiz tudo com a intenção de agradecer por tudo que ele tinha feito por mim nos 31 anos anteriores. Todas as células do nosso corpo, sim, todas, se renovam a cada 7 anos. Ou seja, o corpo que está segurando e lendo este livro é outro em relação ao de 7 anos atrás. Mas como isso é possível se a pessoa que está aqui e agora é a mesma que viveu experiências anteriores? A resposta segue a mesma. Você não é o seu corpo. É a consciência que o utiliza como veículo. A superidentificação com o corpo é o que nos faz ter tantos distúrbios de imagem, medo do envelhecimento e pavor da morte. Se eu sou o meu corpo e ele está se desfazendo, eu também estou. Ame e honre o seu corpo, pois ele te acompanha desde o primeiro instante, nessa experiência da vida, e será o último a estar do seu lado também. Como um templo precisa ser respeitado, como veículo precisa ser cuidado.
E quanto mais elevado e saudável for, melhor o seu espírito se manifestará no plano material. Honre, agradeça, cuide, mas sem se identificar, acreditar ou validar na sua mente que você é ele. O corpo é a sua casa, onde a alma faz morada e o veículo pelo qual ela pode sentir, guardar e eliminar informações. Sem ele, não haveria essa experiência, mas não se esqueça de que o corpo é passageiro, enquanto a consciência que o percebe é eterna. A partir de agora, eu te convido a observar quantos rótulos e identificações você possui. Quantas vezes você afirma eu sou isso, sou aquilo, em vez de dizer eu sou ansioso, diga que está ansioso. Por exemplo, você não é a ansiedade, e falando dessa forma, ela deixa de ter tanto controle sobre você. Um espaço se abre para que você se cure e acesse quem você é.